Nós vamos falar agora sobre a comunicação do casal. O diálogo, você já sabe, é o melhor caminho para resolver os problemas, principalmente os conjugais, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Cida Mota e vamos discorrer sobre esse assunto. Cida, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Serginho. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, Cida, de tê-la aqui conosco mais uma vez, né? E por um assunto tão especial, até muito caro a mim esse assunto, né? Porque eu trabalho também com isso, né? É meu ministério. Às vezes a gente está aí observando as pessoas cada vez mais ligadas, mas menos íntimas. Ligadas porque a gente está junto com todo mundo, rede social, você vê todo mundo, está sabendo da vida de todo mundo, quase que em tempo real, transmissão ao vivo o tempo todo. Mas os casais, às vezes, eles não estão tão íntimos mais. E o que fomenta essa intimidade, essa conjugalidade, é o diálogo, a boa comunicação, não é, Cida? Sim, é isso mesmo, Serginho. O diálogo, ele é o coração do relacionamento, né? Da comunicação. A comunicação, ela não pode ser abusiva, a comunicação, ela tem que ser equilibrada. Então, quando falta essa comunicação, esse diálogo, esse casal, ele vai para esse caminho da superficialidade, esse caminho, eles estão juntos, mas não estão conectados nas redes sociais, mas não estão intimamente conectados entre eles mesmos. E é tão interessante a gente pensar sobre isso, porque hoje, até o hábito de conversar, as famílias estão perdendo porque não se encontram mais. Sim. E se nós não adquirirmos esse hábito no decorrer da vida, quando a gente chega para um casamento, chega ali para a vida a dois, a gente não tem muito o que fazer. Né? E isso só vai piorando. Né? É algo que a gente precisa atentar e mudar, não é? Sim, com certeza. É um movimento que cada casal tem que fazer e começar a olhar para si mesmo, para o seu relacionamento e ver. Porque, às vezes, essa desconexão do casal tem levado eles ao individualismo, ou seja, cada um preocupa com si, consigo mesmo. O certo, o correto no casal, Serginho, é que a gente possa olhar para o nosso cônjuge sem nos invalidar. Né? E muitas das vezes, esta invalidação que o outro coloca sobre o seu cônjuge é que faz com que esse individualismo quer perdurar na relação, transformando esse casamento, essa vida íntima, esse relacionamento mais distante. É como se fosse assim, estamos juntos, mas estamos separados. Né? Então, precisamos desse movimento de buscar essa comunicação, o trazer, o ouvir o outro, o humor, o bem-estar entre o casal, nessa sintonia que não pode deixar morrer no relacionamento. Agora, se deu, pelo menos eu gosto muito de uma definição que eu aprendi, então eu acho que ela é simples, didática e nos ensina muito sobre o que é a comunicação. Comunicação é a ação de tornar comum. Sim. Eu preciso agir. Isso me permite ou me protege de forma que eu não me invalide nessa relação. Sim. Eu vou tornar comum as minhas expectativas, eu vou tornar comum as minhas deficiências, eu vou tornar comum as minhas eficiências também. Sim. E se eu tenho essa contrapartida, naturalmente não é só a conversa, mas também. Mas aí é aquela cumplicidade que o casal precisa desenvolver, não é isso? Com certeza. E essa comunicação, eu preciso, além de comunicar, entender esse outro, que ele também tem a sua individualidade. Né? Ele tem o seu particular, o seu momento. Tem a sua natureza, tem que considerar de onde veio, a família de origem, a cultura, talvez, tudo isso, né? O gosto da música, o gosto para o teatro, o outro pode não gostar. Os traumas da vida, não é? Sim. E também o sistema familiar que esse cônjuge está carregando para essa relação, para essa vida a dois. Então, precisa que aconteça um ajuste, esse conversar, esse diálogo, essa comunhão, essa comunicação que tem que ter entre os casais, entra também, Serginho, na nossa espiritualidade. Né? Claro. A espiritualidade, se o casal tem uma crença, uma espiritualidade saudável, ele vai saber ouvir o outro, vai saber entender a diferença do outro e não vai se anular. Sabe gerar essa empatia, né? Sabe calçar ali o sapato do outro. Infelizmente, a empatia tem
cada dia distanciado mais das relações, né? Por causa das redes sociais, das comunicações, desse tanto de coisas que vem agregar, trazer como se fosse diminuir os valores, agregando coisas que não é aquilo que deveria agregar na vida conjugal. E por isso que tem um sofrimento na vida a dois. Então, nós vamos falar aí, assim, só mencionar aqui de tantos, né, alguns benefícios aí desse bom diálogo na vida do casal, dentre os quais o primeiro que a gente cita para você é o humor. Não é verdade? Sim. Cida, fala pra gente sobre esse benefício do humor. Gente, a coisa mais bacana, é legal demais, Serginho. Humor. Humor, ele remete a pessoa ser o que ela é mesmo. Né? A vontade de sorrir, a vontade de estar na vida. E até mesmo o humor nos leva a ter uma leveza na vida, viver uma vida leve. E esse humor também diz respeito também a rir. Sim. De nós mesmos, sim, né? Ser nós mesmos. Aquela condição de, olha, eu tenho isso aqui, aí eu dei essa manota, olha, eu sou assim, e ali tratar com essa naturalidade. Com essa leveza, né? É verdade, com essa leveza. E o humor também, eu respeito o outro. Às vezes o que faz o outro rir não me faz rir, mas eu me contento ali, eu consigo ser, né, ter uma empatia pelo outro, pelo aquele humor do outro. E nós temos perdido hoje, Serginho, essa referência familiar, infelizmente. E quando nós buscamos a espiritualidade, a gente vê em Jesus o relacionamento, ele buscava se relacionar com as pessoas, ele perguntava para as pessoas assim, o que vocês pensam de mim? Que tu és o Cristo, que tu és o Mestre. Então, muitas das vezes, esse humor nos leva... A gente brinca, né? O senso de humor do nosso Cristo é sensacional. Sim, quando ele pergunta para um aleijado, né? Ali, um manco, ele pergunta, o que queres que eu te faça? O respeito ao outro, né? Mas é para também entender, gerar essa leitura completa, né? Sim, porque o outro pode querer o que eu não quero. Né? Então, essa cumplicidade tem que haver na relação. Né? Perguntar para o outro nesse humor, o que você pensa de mim? Hoje os casais têm medo de perguntar, né, para o seu cônjuge. Porque tem medo do contraditório, da resposta, né? Isso, da resposta. Porque, infelizmente, na relação de muitos casais, eles querem ser, quer ser o perfeito. E na relação não existe perfeito. Existem pessoas... buscando aprenderem juntos, né? A se conectarem nesse amor. A crescerem juntos, Sim, né? A crescerem juntos. De uma pesquisa, né, foi colocado que o segundo ponto de maior reclamação, especialmente das mulheres ali na sua relação conjugal, é a questão do humor referente ao marido. Sim. Né? O marido antes era aquele cara brincalhão, zoeira, mas casou, o cara sisudo, fechado ali. Não, tem que brincar, tem que... Sim. Vamos para cima, Brasil! E porque muitas das vezes, Serginho, as pessoas entram para a relação sexual, para a relação do casamento conjugal, pensando só na relação sexual. Isso. Mas tem humor, tem empatia, tem a brincadeira, tem a gente vê os casamentos antigos dos nossos pais, dos nossos avós. A diversão do casal. A diversão de estar junto na praça, andar de mãos dadas. Né? As pessoas, os casais tinham atrito, eles brigavam, mas não deixavam de sair de mãos dadas. Hoje não. Você vê assim no shopping, a mulher com bolsa, com a criança e o marido no celular lá na frente e vice-versa. Então está vindo uma desconexão. Estão juntos, mas desconectados. E o próximo ponto que a gente trabalha aqui do benefício do diálogo entre o casal é o próprio perdão. Né? É quando você conhece o coração do outro e até você ama apesar de, né? E o perdão, ele é muito importante para as nossas vidas, porque quando uma pessoa não perdoa, ela guarda a mágoa. A mágoa continua ali, o ressentimento continua ali. E o ressentimento continuando no coração da pessoa, ela não consegue seguir a vida. Então, o perdão, ele faz bem para nós. E adoece tudo que está à volta, né? Há um adoecer. Um adoecer emocional, um adoecer na relação, um adoecer como pessoa, um adoecer psíquico, né? A pessoa não consegue fluir, não consegue caminhar. O perdão é necessário, é, assim, extremamente importante no diálogo, na comunicação. Até porque, voltamos, né? Falamos ali da união de duas pessoas imperfeitas que buscam o crescimento. Ou seja, os erros... naturalmente eles acontecerão, menores ou maiores, pequena ou grande proporção, mas eles acontecerão. Mas o perdão também é um estado, né, um estilo de vida até de cuidado e amor próprio. Porque se eu não perdoo,
eu faço mal, eu tomo um copo de veneno achando que eu estou fazendo... Pensando que o outro vai morrer. É que o outro vai morrer. Isso mesmo. É verdade? E o perdão, ele traz uma leveza na relação. Aconteceu, a gente vive hoje a vida a dois, tem os seus momentos difíceis, os seus momentos de crise, mas isso não significa que a pessoa precisa ficar emburrada, com raiva, ou até mesmo não conversar com a outra pessoa. Tem o tempo da emoção, sim, devemos respeitar, mas o passar ali, não é passar por cima, mas o vencer isso, sim, é necessário, sim, imprescindível. Com certeza, porque é tanto que o perdão é que vai fazer com que esse casal continue juntos, continue caminhando. E aí, olha só, falamos do humor, falamos do perdão, outro benefício está aí, é o romantismo, sim, entre o casal. Cida, o que eu percebo assim é que hoje os casais, eles têm tanta facilidade para terem relação sexual, mas tanta dificuldade para falar da intimidade, que isso até faz com que o ato sexual ele se torne mecânico, clichê, né? Ó, é porque tem que fazer, praxe, é porque tem que fazer. Acaba nisso, mas esquece de falar da intimidade, das sim, expectativas, dos desejos, dos sonhos, isso aí também, sim, com certeza. O romantismo, a gente tem que trazer luz a isso aqui. O seguinte, quando estava namorando, era aquela coisa, aquela melação, faltava adivinhar o que a pessoa queria. Aí casou, quebrou essa energia que é tão boa, que é tão positiva. Quando está namorando, a gente tem que trazer para o nosso relacionamento, para a vida a dois, o casal tem que pensar nisso, aquele romantismo que tinha no namoro, de saber a data do aniversário, saber a data do... aniversário de namoro, aniversário de casamento. Sim, os planos, os ideais, os objetivos que tinham junto. E hoje acontece um rompimento na relação, Serginho, porque as pessoas não querem sonhar mais. Elas pensam, estou casada há muito tempo, já estamos ficando velhos. Mesmo que a idade vai chegando, o romantismo precisa E uma coisa continuar. Que eu percebo, e eu jogo essa bola para você, é que muitas vezes nós somos praticamente ensinados só para sermos românticos, homem e mulher, para o namoro, nessa fase da conquista. Como se alcançou, casou, parou por ali. Não. E não é verdade. A gente tem que aprender mais e difundir mais. Esse é o serviço de utilidade pública que o De Tudo Um Pouco oferece agora para você, por exemplo, de que a gente precisa de estabelecer o romantismo no casamento, aquelas saídas do marido, da esposa, deixando os meninos com a sogra coral. Não é assim, Cida? Sim. A gente, brincadeirinha com a sogra, né? É só para a gente quebrar o gelo. Sim, estarem juntos, nós entendemos o que você está dizendo. É aquele momento que o casal esteja sozinho, que eles estão juntos, deixa assim, os filhos ficar com a sogra, com alguém que possa estar cuidando bem dessas crianças, para que esse casal, eles possam nutrir, na verdade, o diálogo, ele nutre a relação, ele traz a comunicação para esse casamento, né? Para essa vida a dois. E quando a gente fala, Serginho, de diálogo, de comunicação, de perdão, não é só nessa vida íntima, é nas relações, com amigo, com pai, integral, com mãe, né? No trabalho, em todas as esferas da nossa vida. Os planos, falar dos planos é algo romântico, né? Do casal. E para a gente ainda passar para mais um, além do romantismo, a gente precisa, para ter romantismo, precisa ter tempo um para o outro. Sim. Com certeza, é muito importante, porque muitas situações têm acontecido nos relacionamentos, né? Onde tem acontecido tantas separações, tanto divórcio, e cada um de nós podemos mudar isso a partir do momento que damos o tempo um para o outro. A gente chega para a gente no consultório, até mesmo na vida espiritual, que é as nossas igrejas, pessoas, olha, quando elas vão buscar ajuda, já não tem mais, elas pensam assim, não tem mais jeito, eu não consigo mais, eu não dou conta mais de ir, porque quando elas querem fazer um movimento de estar presente com a pessoa, o amor, parece que as pessoas estão tão distantes que elas têm dificuldade de se aproximar, de se conectar novamente. Então, esse distanciamento vem pela falta de comunicação, pela falta do diálogo. Quando a gente fala do romantismo e tempo para o outro, eu trago aqui algo que eu aprendi, por incrível, tem uns 2 anos apenas. Apesar de estar no Ministério de Família há quase 20 anos e trabalhando, militando todo dia nisso aí, em tempo integral, por exemplo, nós temos o curso Casados para Sempre. Muito bom. E uma das coisas que é uma proposta do curso é quando fala assim, olha, nós não temos estrutura para as crianças. Sim. Ah, mas eu não tenho como deixar. Não, você tem como deixar. Para que disso? Não é só porque não quer estabelecer, não quer satisfazer o cliente. Tem uma
proposta nisso aí, que é, se o casal passar pelo tempo do curso, por exemplo, 14 semanas, tendo ali um dia na semana, aquelas 2 horinhas do curso, ele aprende que é possível ter o tempo só do casal. Estarem juntos, né? A que qualidade do tempo. Não é para falar dos filhos, não é para falar do emprego, não é para falar da sogra, não é para falar da eleição, não, é para falar do casal. Da vida Isso conjugal. É muito legal. Agora, do diálogo também nos permite tornar comum quando nós podemos e devemos aprender a nos expressar em sentimentos, às vezes de raiva, de tristeza, de qualquer outra coisa, sem ferir o outro. Sim, é muito importante, sem ferir o outro. E para não ferir o outro, eu não posso invalidá-lo. O que acontece? A gente vê muito nas relações assim, olha, fulano mudou depois que casou comigo. A gente ouve muito isso entre os casais. Olha, como que fulano mudou? É uma invalidação. O outro tem que ser aceito, independente se ele teve uma mudança de melhor, um estudo, uma aparência. Aquela pessoa tem a sua individualidade. E a gente vê isso, a crise acontecendo hoje muito nas relações. É isso, o outro invalida. A gente vê muito, Serginho, o seguinte, a pessoa fala assim, tem uma festa, tá todos ali reunidos numa festa, uma confraternização, e de repente chega, vamos dar o exemplo da mulher. A mulher não acostumava arrumar, de repente ela chegou bonita, muito arrumada. Aí alguém elogia aquela mulher, olha a invalidação, como que ela vem sutilmente nas relações. Aquela moça chegou muito bonita, aquela esposa, e alguém a elogia, olha, você está muito bonita. Aí o esposo, olha como que é sutil a invalidação. Ele diz para todos que estão ali, ela só está bonita porque depois que ela casou comigo, ela melhorou muito. Então, é uma invalidação. Não consegue ver o caminhar junto, o estar junto. Por isso que estar junto... Tem o lado do humor, é uma coisa. Sim. Quando talvez é algo que já é natural do casal, o marido, não, minha esposa é gata demais. Já Vai tem a validação. Sim. Aí tem a brincadeira, que até faz parte de um contexto. Mas, quando isso, você até citou, olha, ela não arruma muito. E quando... está falando também de um momento. De um comportamento, né? De um comportamento. Que isso precisa ser respeitar o outro como ele é. A comunicação, a vida a dois, não invalida nenhum dos dois. Eu tenho que respeitar a pessoa e a outra pessoa tem que respeitar a mim. E assim o casal consegue viver harmonicamente. Sensacional, meu povo, meu Brasil, meu querido Brasil. Gente, hoje, sextou. Você não está sabendo aí, a senhora, o que vai fazer hoje para o maridão, hoje à noite, né? Assim, não sei, o maridão aí, uma surpresa para a esposa. Coloque isso aí em prática. Saiam juntos, programe para dar aquela passeada junto, comer um hot dog, comer ali uma pizza, talvez. Tem gente que gosta de comida japonesa, sei lá. Ou então dentro de casa, aquele filminho só vocês. Mas faça algo que volte para o casal, para essa comunicação, para esse diálogo, para essa troca. Então... Hoje somos gratos aqui a Cida Mota, que é psicóloga, e veio nos falar sobre esses benefícios do diálogo entre o casal. Obrigada, Serginho. Show de bola. Gratidão. Obrigado, viu? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.